Olá, colega concurseiro, olá você que se prepara para o concurso de agente da Polícia Federal. Chegamos à nossa segunda aula e nesta aula nós vamos abordar alguns temas que são extremamente interligados. Praticamente impossível falar de algum deles sem falar dos demais. Vamos falar da importantíssima teoria dos atos administrativos. Dentro desse contexto, vamos falar do uso do poder e do abuso do poder. Vamos falar também do controle da administração pública. Vejam, quando a administração pública edita um ato administrativo, isso pode configurar abuso de poder e pode ensejar o controle feito por parte dos órgãos que têm essa função dentro da sistemática administrativa brasileira. Então, vejam que são coisas que são sempre interligadas. São temas que aparecem nos programas como temas em separados, mas que vão ser analisados aqui em conjunto, dentro daquela ideia que a gente está utilizando aqui. Teve até uma aluna que me fez uma pergunta no fórum, né, perguntando: Ricardo, você vai analisar somente questões ou vai trazer teoria? Eu disse: olha, a ideia é teoria com questões. As questões não estão sendo jogadas, né, aleatoriamente. As questões estão sendo trazidas numa sequência lógica, que é aquela sequência adequada para que a gente estude a teoria aplicável àquelas questões. Então a gente está estudando a teoria aplicada dentro das questões. Vocês veem, como eu adverti desde o início, que em cada análise que faço, eu analiso não apenas o que foi cobrado na questão, não apenas a resposta àquela questão, mas também os demais temas, os temas correlatos que poderiam ser cobrados pelaquela banca, dentro daquela ideia de que o ideal é que a gente enfrente um adversário sabendo como ele joga, como o CESP elabora questões de prova para que a gente tenha condições de responder quaisquer questões que sejam cobradas. Inclusive, a colega até falou: não, você está fazendo uma análise superficial de cada um dos itens. Eu trabalho com isso há bastante tempo e eu não trabalho nem acima nem abaixo do necessário. Eu não vou ser superficial quando a banca aprofunda, nem vou aprofundar em pontos que a banca não faz esse aprofundamento. Porque o objetivo aqui não é exatamente estudar direito administrativo, é preparar-se para uma prova de direito administrativo que muito provavelmente vai ser uma prova do CESP. Se por um acaso você, minha colega concurseira, meu colega concurseiro, achar que em certo ponto eu estou sendo superficial, parabéns. É porque você já está acima do nível até necessário do que é aquele para responder as questões. Se pelo contrário achar que a coisa está pegando, é porque você vai ter que aprofundar naquele estudo. Porque como vocês veem, a gente trabalha em cima do que faz o CESP para que você tenha condições de responder às questões de prova. A gente sabe que direito, por exemplo, é cheio de controvérsias. Eu não fico aqui transitando em cima dessas controvérsias sem resolvê-las. Eu digo o que você deve fazer na prova de concurso público, afinal de contas, o objetivo número 1 aqui, e praticamente único, é preparar você para enfrentar essas provas. Então, dentro desse contexto, vamos para a questão de número 1 de hoje, cujo enunciado é o seguinte: o poder discricionário confere ao administrador público a faculdade de valer-se do juízo de conveniência e oportunidade para praticar ato, o qual não comporta controle pelo poder judiciário. Bem, quando se fala em poderes da administração pública, logo de cara as doutrinas em geral, os doutrinadores em geral, falam do poder vinculado, comparando-o com o poder discricionário. A rigor mesmo, isso já foi cobrado pelo CESP, a rigor, não existe exatamente um poder vinculado e um poder discricionário como poderes em separados dos demais. A rigor, o que acontece é que no exercício dos diversos poderes que nós vamos citar aqui, do poder disciplinar, do poder regulamentar, do poder de polícia, muitas vezes a autoridade tem margem. Quando eu falo margem, imagine um rio mesmo, margem de um rio. Enquanto a água transita ali dentro, ela passa pelo leito do rio, ela está dentro das margens e está no local onde normalmente o rio deve estar. Quando o nível da água sobe e essa água sai para fora dessas margens, a gente já vê que há algo de estranho, não dá mais para identificar o que é rua, o que é rio. Então, há algo que deve ser corrigido. Aqui, quando eu falo margem, eu estou me referindo, dentro de atos administrativos, à possibilidade da autoridade administrativa transitar dentro de balizas, dentro de limites que lhes são colocados pela lei. Então, na realidade, quando a autoridade tem a possibilidade de analisar
se naquele momento é conveniente, se é oportuno praticar o ato, ou se não é, quando ela tem essa liberdade de análise, nós dizemos que o ato é discricionário. Comparem, por exemplo, licenças. A famosa licença capacitação na esfera federal. Você já leu 8.112, deve lembrar que lá se fala que o servidor público estável, que já foi aprovado no estágio probatório, que tenha mais de 5 anos de efetivo exercício, ele pode, depois desses 5 anos, pedir uma licença que antes era aquela licença prêmio, que em alguns lugares ainda existe. Na esfera federal não mais. Então você, depois de 5 anos, você tinha um prêmio pela sua assiduidade. E você poderia pedir licença de 3 meses para ficar fazendo o que você quisesse. Naquele ano você teria 4 meses de férias, né? Os 3 meses de licença prêmio, mais o mês normal de férias oficial. Bem, a licença que existe hoje é a licença capacitação. Porque lá na época da reforma administrativa, criticaram muito a tal da licença prêmio. Disseram, olha, 3 meses para o cara não fazer nada. Então vamos fazer o seguinte, 3 meses ele vai ter, mas para fazer um curso, para se capacitar, para voltar melhor para o serviço público. Se capacitar para suas atribuições atuais ou futuras. Então o sujeito pede o curso, a administração analisa. Se aquele curso é conveniente, se aquele curso é oportuno, você é agente da Polícia Federal e quer fazer um curso sobre direito processual civil, por exemplo. Aí imagine que a autoridade vai analisar, olha, não sei se as atribuições atuais ou futuras desse nosso agente vão justificar ele fazer um curso de processo civil. Talvez não seja conveniente agora, não seja oportuno, então a administração decide discricionariamente, tem a possibilidade de conceder ou não aquela licença. E tem um exemplo que eu gosto de citar para que a gente faça a comparação direta. Imagine agora que você, minha colega concurseira, você está prestes a ter um bebê e pede a licença maternidade. O menino vai nascer amanhã. Pediu a licença maternidade. Aí imagina que seu chefe diga, ora, não é conveniente, não é oportuno que esse menino nasça agora. Deixa para daqui a 1 ano. Você percebe que o que eu estou falando é completamente sem nexo, completamente malucão. Então você pede a licença e a administração tem que dar. O seu pedir, o seu juntar documentos é apenas para formalizar. Porque naquele caso, ocorrido o motivo, gravidez e pedido de licença, a administração tem que praticar o ato. Olha, nós vamos falar dos elementos de validade do ato administrativo. Quando nós formos falar em motivo, todo mundo sabe o que é motivo, mas a definição oficial para atos administrativos é motivo, envolve os pressupostos de fato e direito, que autorizam ou impõem, determinam a prática do ato. Por que a gente fala autorizam ou determinam? Porque preste atenção ao seguinte, quando o ato é discricionário, surgiu o motivo que justifica a prática do ato, a autoridade administrativa pode praticar o ato, ela está autorizada a praticar o ato, como a concessão da licença, que a gente chamou de licença capacitação, que a gente citou que o sujeito tem que cumprir certos requisitos legais, pedir a licença e a administração vai analisar. Então, claro, a administração não vai conceder licença a quem não pediu. Tem que haver um motivo, o pedido, certo? Acompanhado do cumprimento de diversos requisitos. Então, há um motivo, o pedido. Aí você é obrigado a conceder a licença? Não. Então, você está autorizado a concedê-la se o sujeito cumprir os requisitos. Então, no ato discricionário, a presença do motivo autoriza a prática do ato. No ato vinculado, não. A presença do motivo determina a prática do ato. A mulher está grávida, pediu licença no momento previsto na lei, então esse motivo faz com que você, administrador, seja obrigado a conceder a licença. Aquele exemplo clássico do sujeito que é agente de trânsito e vê alguém passar no sinal vermelho. O motivo, o sujeito ter passado no sinal vermelho, determina que ele aplique a multa para aquela criatura que cometeu a infração. Então raciocinem comigo. Ato discricionário é aquele em que a autoridade administrativa ela tem uma certa margem para analisar conveniência e oportunidade para a prática daquele ato. Já acostumem com a terminologia. Quando se falar em conveniência e oportunidade, a doutrina chama isso de mérito. Quando vocês falarem, nós vamos falar bastante disso hoje,
Se vai ser analisado o mérito, analisar o mérito é se você vai analisar a conveniência e a oportunidade para a prática do ato. Essa análise de mérito só existe em atos discricionários, que são atos em que o sujeito realmente tem essa análise. No ato chamado de vinculado, no ato vinculado eu costumo chamar ato vinculado de ato cara crachá. Lembra aquele cara daquele programa humorístico, que ele ficava na porta de um estabelecimento e diz, olha, comigo é cara crachá. Eu vou olhar a sua cara e vou olhar se você tem o crachá que autoriza a entrar aqui e conferir a foto. Se a cara que está no crachá é a cara que você me apresenta aí no seu rostinho lindo, então você entra. Se não é, não entra. Então aquilo é o símbolo notório do que é um ato vinculado. Ele não vai analisar se você é bonitinho ou feinho. Bonitinha ou feinha, como o pessoal faz em boate em Nova York, né? Você fica a fila lá grande, aquele lá, o terceiro, venha, entre. Né? Então, não se tem essa discricionariedade. O sujeito vai analisar se você está autorizado a entrar ou não. Aí alguém chega lá, mas eu sou filho de fulano de tal. Não, comigo não, meu amigo, é cara crachá. Eu não vou analisar essas questões, não. Agora, se o cara colocasse ele lá na portaria e dissesse, olha, é cara crachá, tá? Mas se aparecer alguém aí que seja filho de tal tipo de autoridade, como isso acontece no Brasil, você deixa entrar. Se aparecer outras pessoas, você analisa se é uma autoridade importante ou não e deixa entrar ou não. Vejam que nesse caso você já está dando a ele uma liberdade de analisar conveniência, oportunidade, então o ato se torna discricionário. Então pensem sempre assim, no caso de ato discricionário se analisa mérito, se analisa conveniência, se analisa oportunidade. No caso de ato vinculado, não. A presença do motivo determina a prática do ato, como o caso que eu citei, de você, agente de trânsito, verificar que alguém passou do sinal vermelho, você tem que multar. E você, agente da Polícia Federal, percebeu que um sujeito cometeu um crime na sua frente. Pela legislação processual penal, tá? Quando alguém comete um crime, está em flagrante delito, qualquer do povo pode prendê-lo. Qualquer pessoa pode prender, mas a autoridade policial, as autoridades policiais têm o dever de prender. Então, para você, policial, em serviço, está lá, aquela prisão é feita de maneira, com a palavrinha aí, vinculada, ok? Muito bem. É em virtude de análise de mérito, a análise de conveniência e oportunidade, existir apenas em atos vinculados, em atos discricionários, é em virtude disso que surge uma discussão sobre quem pode controlar esse tipo de ato e que pontos desse ato poderão ser controlados. Porque vejam, raciocinem comigo. Se um servidor público de qualquer cargo pratica um ato discricionário, ele analisa conveniência e oportunidade, não é isso? Para praticar aquele ato. O seu chefe, em boa parte dos casos, tem um dever de vigilância sobre esses atos. Se o chefe entende que aquilo é inconveniente, é inoportuno, o chefe pode revogar aquele ato. Afinal de contas, o chefe tem hierarquia, tem esse poder-dever de vigilância sobre o subordinado. Inclusive se fala, em alguns casos, quando acontece uma merda, né, decorrente do que o cara fez, se fala da culpa do chefe, o chefe fala, não, mas não sou culpado não, quem fez foi ele. Aí o pessoal fala da culpa invigilando. A culpa que você teve por não vigiar direito. Então você tem que controlar isso também. Então, dentro da estrutura administrativa, é comum que se faça controle de mérito. Controle até de conveniência e oportunidade. Agora, suponham que o sujeito praticou determinado ato discricionário e alguém ajuizou uma ação, foi para a justiça, para que o juiz analise se é conveniente, se é oportuno. Aí, meu amigo, surge um grande problema. Se o juiz for analisar se é conveniente e oportuno, o juiz vai substituir um raciocínio que é um raciocínio subjetivo, que é o da autoridade administrativa. Eu pratiquei o ato de maneira a utilizar o que eu penso sobre conveniência e oportunidade. Aí alguém vai para a justiça, você chega para outra pessoa física, outro ser humano, que é falho também, para que ele analise se é conveniente e oportuno. Vejam, quem tem mais condições de analisar se algo é conveniente e oportuno é quem está lá praticando o ato, porque tem contato com a realidade. O policial federal praticando certos atos, ele tem contato com o que está acontecendo. Ele sabe se em determinada operação vai ser necessário fechar uma rua, por exemplo, se vai fechar aqui ou acolá, tem certa margem para atuar.
Aí alguém vai para a justiça para o juiz dizer, não, nessa casa não, fecha mais à frente. O juiz está mais afastado daquilo. Quem está no calor dos fatos é quem tem mais condições de controlar. E os superiores hierárquicos ali dentro mesmo da Polícia Federal. Imagine, por exemplo, um caso bem tranquilo de ser entendido. Imagine que numa vara da justiça, um chefe de secretaria expressa um ato dizendo, olha, como o expediente, suponho que nessa esfera federativa se diga que o expediente é de 6 horas por dia, ele coloca, então todo mundo pode trabalhar ou amanhã ou pela tarde, basta escolher. Cada um escolhe. Então o cara editou esse ato. Esse ato é discricionário. O chefe de secretaria entendeu que seria conveniente fazer dessa forma, para que todo mundo fique feliz. Só que, com a edição desse ato, começou a acontecer de todo mundo querer trabalhar de manhã. Todo mundo trabalhando pela manhã para ficar com o resto do dia livre. E a vara à tarde está ficando vazia. Vejam, se não há ilegalidade, se realmente são 6 horas o expediente, se não há ilegalidade, foi feita apenas uma questão de conveniência e oportunidade, claro que o chefe de secretaria pode revogar aquele ato. Agora vem a pergunta, caberia você ir para a justiça, para que o juiz, não o juiz daquela vara, um juiz julgando a ação mesmo, não tem nem contato com aquela vara, recebeu o papel para julgar. Ele diga se é conveniente e oportuno que as pessoas escolham o seu horário? Pô, o juiz não sabe disso. O juiz não sabe o que está acontecendo naquela vara, o que é conveniente, o que é oportuno. Então, por isso é que se diz que não cabe ao juiz substituir um juízo discricionário, que é um juiz de conveniência e oportunidade do administrador, pelo dele. Por isso é que se afirma a frase que aparece tanto em prova, que diz que o judiciário, na sua função jurisdicional, só controla a legalidade. Não controla o mérito do ato. E pelo que a gente já falou até agora, você já sabe quando eu falo que não controla o mérito, eu estou dizendo que não analisa conveniência e oportunidade. Muito bem, então, conveniência e oportunidade, mérito administrativo, escapam ao controle judicial. Só que as bancas aproveitam essa frase que é tão citada para dizer outra que está errada, mas que parece com ela e muita gente se atrapalha. O pessoal diz, então os atos discricionários não podem ser controlados pelo judiciário. Claro que isso está errado, podem. Porque o ato discricionário, ele significa que a autoridade tem uma margem para atuar. Se a autoridade, usando a discricionariedade, ultrapassa essa margem, na realidade ela não está apenas usando a discricionariedade, ela partiu para o arbítrio. A discricionariedade não pode abrir espaço para a arbitrariedade, certo? Não pode ser feita coisa que não é prevista na lei. Então imagina aquele chefe de secretaria que diz, olha, para deixar o pessoal mais feliz ainda, eu vou editar um ato dizendo que o pessoal vem trabalhar a hora que quiser e só precisa trabalhar 4 horas por dia. Opa, aí está errado. Porque o Estatuto dos Servidores, no exemplo que eu citei, o Estatuto dos Servidores daquela esfera, suponham, diz que a carga horária diária é de 6 horas. Sendo de 6 horas, não se pode baixar um ato dizendo que é de 4, certo? Então, no final das contas, você pode controlar a legalidade dos atos discricionários. Porque, vejam, venhamos aqui para a lousa. Ato administrativo discricionário, ele tem 5 elementos de validade, como todo ato administrativo. Se fala em competência, vamos falar desses elementos, da forma, finalidade, motivo e objeto. Segundo a teoria mais usada em prova, a gente vai ver que tem casos que ela não é usada, e vocês vão perceber que é fácil detectar isso nas questões. Quando o ato é discricionário, pela teoria mais utilizada, quando há análise de mérito, conveniência e oportunidade, essa discricionariedade existe aqui, no motivo e no objeto. Se esses elementos são discricionários, o ato todo é chamado de discricionário. Se há margem para você analisar o motivo, há margem para analisar o objeto. Porque a teoria tradicional diz que competência, forma e finalidade são sempre elementos vinculados. Então, por exemplo, pode haver discricionariedade em conceder ou não a licença capacitação, como eu citei para você. Mas o que não há é discricionariedade quanto a quem vai conceder. Se existe uma autoridade que é competente para deferir segundo a lei, só ela pode deferir. Não é porque é discricionário que seu colega agente pode conceder a licença para você. Então não há discricionariedade quanto à competência. Quanto à forma, tem que haver uma portaria expedida, forma escrita, publicada. Não pode ser de verba, de boca, verbal, né? Não pode ser de boca. Então a forma também é vinculada, certo?
Quanto à finalidade, aí é que existe uma discussão que eu vou explicar melhor em uma questão mais à frente, porque se você olhar assim, finalidade é o interesse público, sempre, aí você vai dizer, sempre vinculado. Não se pode buscar um interesse diferente do interesse público. Mas se você olhar que o interesse público pode ser buscado de diversas maneiras diferentes, existem várias alternativas para você buscar o interesse público, e você percebe que, no final das contas, há uma certa discricionariedade sobre a maneira de atuação do poder público. Mas, desde já, percebam duas coisas que tornam errada a afirmativa que aparece na questão. Porque, pela afirmativa da questão, se o ato discricionário não tem controle judicial sobre ele. Duas. Qual é a primeira? Mesmo havendo margem de atuação, a administração não pode tudo. Pode muito, mas não pode tudo. Então você vai verificar se ela se atém a essas margens, se ela atuou nos limites legais. Por exemplo, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, vamos falar dele, Lei 8.112, prevê pena de suspensão de até 90 dias. Então, em certos casos, a autoridade vai analisar melhor o que aqui, 45 dias, 60, isso foi grave, foi menos grave, mas ela não pode aplicar 100 dias, porque a discricionariedade só vai até 90 dias, a partir daí é ilegalidade. Então, verificar se a administração atuou dentro dos limites estabelecidos em lei. Este é o primeiro motivo pelo qual o item está errado. Que é dizer, você analisa se os limites estão sendo cumpridos. Isso é analisar a legalidade. E o segundo motivo é porque, mesmo em ato discricionário, alguns elementos são vinculados, não há margem de atuação nenhuma, como o elemento competência. Só a autoridade competente pode praticar o ato. Então, nessa linha, voltemos para a lousa, quando se diz o poder discricionário comete ao administrador público a faculdade de valer-se do juízo de conveniência e oportunidade, que é o mérito, tá? Para praticar o ato, até aqui está certo. Mas quando se diz o qual não comporta controle pelo judiciário, aí aqui fica falso, falsão mesmo. O que não comporta controle pelo judiciário é somente a análise de mérito. O judiciário não vai analisar conveniência e oportunidade. Agora dizer que o poder discricionário faz com que a autoridade possa praticar um ato, o qual esse ato não comporta controle pelo judiciário, é falso, porque comporta sim controle de legalidade, se o ato é praticado em consonância com a lei, ok? Item 2. A organização administrativa baseia-se nos pressupostos da distribuição de competências e da hierarquia. Razão porque o titular de uma secretaria estadual, desde que não haja impedimento legal, pode delegar parte de sua competência a outro órgão quando for conveniente, em razão de determinadas circunstâncias, como a de índole econômica, por exemplo. Item correto, e nós vamos explicá-lo. Em primeiro lugar, realmente, a ideia aqui é a distribuição de competências e hierarquia. Na administração, a gente vê isso de maneira muito clara. Você faz um concurso e você sabe que existem coisas que só o delegado pode fazer na Polícia Federal, como, por exemplo, instaurar e presidir um inquérito. Você sabe que os agentes têm suas competências que não podem ser tomadas pelas pessoas que atuam mais na seara administrativa. Certo? Você sabe que existem diversas atribuições legais dadas a certos órgãos e certos agentes. Isso é parte da estrutura administrativa, como nós estudamos no primeiro dia de aula, aquela repartição de competências entre órgãos e agentes. E também há a hierarquia. Você tem o poder administrativo como uma escadinha, altamente hierarquizado. Você tem o presidente da República que tem superioridade hierárquica sobre seus ministros. Você tem um ministro da Fazenda com superioridade hierárquica sobre a Receita Federal. Você tem o superintendente da Receita abaixo do ministro da Fazenda. Então você tem uma escadinha. Então isso é característica do regime administrativo. E olha só, na função judicial e na função legislativa, essa hierarquia não existe. Porque, veja, um juiz, ele não é obrigado a seguir as decisões do Tribunal de Justiça. Julgando, ele julga de acordo com sua consciência e com o direito. Sabe aquele caso de súmulas vinculantes? Essa é outra história. Mas não há hierarquia funcional. Assim como um deputado, ele não é obrigado a votar da maneira que queira o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do Congresso. Na função típica legislativa, assim como na função típica jurisdicional, não há hierarquia. Mas ali dentro há uma hierarquia administrativa, mesmo ali dentro. Com relação a coisas administrativas, administração de orçamento, existe a hierarquia do presidente da Câmara sobre os demais servidores da Câmara. Existe a hierarquia do presidente do tribunal sobre os servidores do tribunal, mas em se tratando de questão administrativa, não da atividade jurisdicional. Ok? Agora,
Organização administrativa, dois fundamentos, distribuição de competência e hierarquia. Razão porque o titular de uma secretaria estadual, que tem algumas competências nas mãos, claro, e tem hierarquia esse titular sobre os seus subordinados, desde que não haja impedimento legal, então vamos citar agora uma regra que tem que ter exceção, né? Porque a lei pode criar exceções. Então, desde que a lei não proíba, ele pode delegar parte de sua competência a outro órgão quando for conveniente, em razão de determinadas circunstâncias. Olha só, do poder hierárquico decorrem, via de regra, com algumas exceções, decorrem os poderes de fazer duas coisas que são opostas: delegar e avocar. Veja o gesto que eu fiz. Delegar, se eu sou o chefe, eu passo para meus subordinados algumas atribuições que são minhas para que eles a exerçam. Então estou delegando, mas a competência é minha. No momento que eu quiser, eu tomo de volta. Certo? Lembrar que a delegação é sempre transitória. E delega-se, como foi dito na questão, apenas parte da competência. Se eu delegar toda a minha competência, eu vou ter um cargo esvaziado. Então, eu delego parte da minha competência transitoriamente, se não houver proibição legal. Por que colocaram se não houver proibição legal? Porque algumas competências, a lei diz que são exclusivas de certas autoridades. Cuidado, tá? Você estuda lá em Direito Constitucional isso também. É bom que a gente lembre que, quando a lei disser que uma competência é exclusiva, é porque quem pariu Mateus que o balance. Se é exclusiva de Ricardo, do cargo que Ricardo ocupa, Ricardo vai ter que exercer essa competência por mão própria, não pode delegá-la para ninguém. Quando se disser que a competência é privativa, é porque essa competência é delegável. Quem pariu Mateus que o balance, mas você vai poder, por exemplo, contratar uma babá, né? Poderá delegar aquela função para alguém, certo? Claro, de vez em quando o legislador usa tudo misturado mesmo. O artigo 84 da Constituição é uma confusão. Lá se diz que compete privativamente ao presidente da República, e você, opa, privativo, então pode delegar tudo. Mas quando você chega no parágrafo único do artigo 84, está escrito que ele só pode delegar 3 daquelas funções. Então você tem que ter em mente que, na prática, boa parte daquelas funções são exclusivas. Aí você pergunta, e na prova? Na prova, se copiaram a Constituição, você diz verdadeiro, mesmo chamando de privativo. Mas quando você percebeu uma questão, e o CESP faz muito isso, uma questão que pergunta, essa competência ela tem natureza de privativa ou de exclusiva? Você tem que lembrar que o que estão perguntando é se ela é delegável ou não, ok? Então, obviamente, quando a lei diz não pode delegar essa função, é porque você recebeu tal função de maneira exclusiva. Então, há uma proibição legal. Não havendo proibição legal, você pode sim delegar parte de sua competência. Via de regra, a delegação é para um subordinado, é na via hierárquica. Mas, excepcionalmente, você pode fazer delegações fora da via hierárquica. Por quaisquer motivos razoáveis, como aqui colocou, motivos, por exemplo, de ordem econômica. Né? Você, por exemplo, vai fazer uma licitação sobre um valor de grande porte, você percebe que os valores envolvidos são elevados, você tem uma comissão que não é tão experiente, você delega para uma comissão de uma secretaria de Estado que trabalha mais com aquilo. Então, os valores interferiram, uma questão técnica interferiu também. Então, a delegação pode ser feita fora da via hierárquica. Veja o exemplo que eu dei. Você está na secretaria tal, suponho que você está no Ministério da Justiça, e delega a licitação para ser feita pelo Ministério, por exemplo, do Planejamento. Isso é plenamente possível, desde que não haja proibição legal. Então, voltando para a questão, percebam que está tudo certinho. A organização administrativa baseia-se nos pressupostos da distribuição de competências, sim, e da hierarquia, razão porque o titular de uma secretaria estadual, desde que não haja impedimento legal, ou seja, desde que a competência não seja exclusiva, pode delegar parte de sua competência, é sempre parte, nunca tudo, para não esvaziar o cargo, a outro órgão quando for conveniente. Quando se diz assim, quando for conveniente, é porque o ato de delegação é discricionário. Já falei para você, se haver análise de conveniência e oportunidade, o ato é discricionário. Então, delegar se delega se quiser. Em razão de determinadas circunstâncias, como a de índole econômica, por exemplo. Eu dei um exemplo também de índole econômica, valores altos elevados, você achou que haveria risco, então passou para uma outra comissão. Item verdadeiro. Mas, quem está prestando bastante atenção, deve lembrar que eu disse que existem duas coisas que decorrem da hierarquia, que são coisas opostas. Uma é delegar a competência, que eu pego a competência que era minha e passo para você. Outra é o contrário, é avocar. Já que eu sou o teu chefe, eu vejo que esse caso que está nas tuas mãos é importante e digo, traz para cá porque esse processo eu vou resolver. A competência é sua, mas com base na minha hierarquia que eu tenho sobre você, traga a competência para cá. Isso é avocação,
Certo? Então, delegar, eu passo minha competência para você, avocar, eu trago tua competência para mim. Agora, muita atenção, preste atenção mesmo, tá? Olha só. Aqui também vale a restrição quanto a competências exclusivas. Se a competência é exclusiva do teu cargo, mesmo eu sendo teu chefe, eu não posso avocar. Se eu não tenho o mesmo cargo, eu não tenho aquela competência. Eu lembro muito na minha época de Receita Federal, tinha a questão relativa a alguns locais que colocavam técnicos que trabalhavam muito tempo na Receita como chefes de auditores. Isso dá confusão sempre. Certo? Porque o auditor não gosta de ser chefiado por técnico. Mas, vamos lá. Colocou o técnico como chefe de auditor. O técnico é chefe. Mas se o auditor vai lançar um tributo, o técnico não pode avocar aquilo, porque técnico não pode lançar tributo, não pode fazer lavratura de auto-infração. Não se preocupe em tributário não estar no programa da gente, mas eu só quero que você perceba que não é o fato de eu ser chefe que eu possa avocar coisas que são de sua competência. Porque às vezes a competência é, lembra da palavrinha? Exclusiva. Quando é exclusiva, você só pode exercê-la de mão própria. Você não pode delegar, nem aquela competência é sujeita à avocação. Ok? De qualquer forma, a questão que nós comentamos, apesar de bastante completa, não foi tão longe, falou só da possibilidade de delegação. Com isso, a gente conclui esse bloco. No próximo, continua a tratar dos poderes dos administradores públicos, poderes e deveres. Até lá, tchau, tchau.